vereadora, vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito da primeira secretária, a nova vereadora Alvina Ferreira, a gentileza de fazer a chamada dos senhores vereadores. Alvina Ferreira, presente. Antônio Alves de Souza Alves. Presente. Doutor Evânio Franco Cacheta. Presente. José Pereira Lima Filho, Alemão. Presente. Josia Guiar Ribeiro Geléia. Presente. Juliano Carvalho Paes. Presente. Messias Ferreira Martins Melão. Presente. Everton Schmidt Prado. Presente. Paulo Sérgio Teodoro. Presente. Ordem da ambulância. Presente. Todos os vereadores se encontram, presidente. Pois bem, verificado o quórum regimental, declara aberta a 11ª reunião ordinária do primeiro período da sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Machado. Antes de entrarmos no expediente desta reunião ordinária, momento de discussão e votação da ata da sessão anterior, gostaria de fazer algumas deliberações e cabe a este plenário, a vossas excelências, a deliberação. Esta presidência propõe a extinção nesta reunião ordinária, desta 11ª reunião ordinária. A extinção é da tribuna livre, também grande expediente e pequeno expediente, em respeito do falecimento do senhor Cleuton Pereira Gonçalves, ex-presidente dessa casa nos anos de 77 a 82, ex-vice-prefeito também no mandato 89 a 92, membro instituidor da Fundação Educacional de Machado, professor da mesma fundação, além de ter sido membro instituidor também do jornal Folha Machadense, membro instituidor e professor da Fundação Machadense de Ensino Superior e Comunicação, FUMESC, além de outros títulos e outras presenças marcantes em diversas entidades do nosso município. Por isso, faço a seguinte proposição, cabe a este plenário a deliberação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por vossas excelências, cabe nesta reunião, portanto, somente a deliberação dos projetos que constam na pauta desta reunião ordinária. Solicito, dando continuidade ao expediente, solicito um momento de discussão e votação da sessão da reunião acontecida em 9 de abril de 2012. Está em discussão. Em votação, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Aprovado por vossas excelências, a ata da reunião acontecida em 9 de abril de 2012. Das matérias para o expediente, nós temos a apresentação dos projetos. Senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Geléia. Urgência na votação do projeto de chacramento. Pois bem, atendendo à indicação de Vossa Excelência, o projeto que Vossa Excelência se refere é o projeto de lei ordinária, número 25, projeto que foi protocolado no último dia 13 de abril, às 11 horas e 20 minutos, momento em que já havia sido fechada a pauta dessa reunião ordinária. Vossa Excelência pede para que o projeto seja incluído na pauta, pois cabe a essa presidência a deliberação em plenário. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Para a inclusão do projeto de lei ordinária 25 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins de chácaras de recreio, núcleos urbanos e adota as providências pertinentes. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por vossas excelências. Caso vossas excelências queiram verificar o projeto consta na íntegra, projeto referente a chacramento, projeto de autoria do Poder Executivo, aonde já peço a assessoria jurídica que faça constar na ordem do dia, em regime de urgência especial, conforme deliberação deste plenário. Na ordem do dia, como já deliberado por essa presidência e aprovado por vossas excelências, nós temos matérias em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei número 20. Antes mesmo do projeto em primeiro turno de discussão e votação, só solicito o projeto de lei número 25, porque, conforme aprovado, o projeto entra em regime de urgência especial. Só para me ver o mínimo que vai
Pois bem, em regime de urgência especial, como deliberado o projeto de lei número 25 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins de chácaras de recreio, núcleos urbanos e adota as providências pertinentes. Em regime de urgência especial, o projeto está em discussão. Antes mesmo da discussão, deliberação pela possibilidade do parecer verbal por parte da Comissão Permanente de Finanças, Justiça e Legislação. Antes da deliberação, questão de ordem ao vereador Alemão. Eu não tenho a cópia do projeto, há a possibilidade de ser lido o projeto? Pois bem, se a novo vereador Everton Schmidt Prato possui cópia do projeto, por gentileza, o segundo secretário, solicito do segundo secretário, com autorização prévia da primeira secretária, a leitura do projeto de lei ordinária número 25, de autoria do Poder Executivo. Por gentileza. Projeto de Lei 25, 13 de abril de 2012. Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins de chácaras de recreio, núcleos urbanos e adota as providências pertinentes. O povo do município de Machado, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou via o prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o parcelamento do solo em loteamentos rurais com vistas à urbanização e formação de sítios de recreio e as condições para a aprovação dos respectivos projetos. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e da aprovação do município segundo as exigências da legislação pertinente. Artigo 3º. São diretrizes para o planejamento urbano. 1. Garantir o desenvolvimento sustentável no uso e ocupação do solo. 2. Distribuir as atividades no território de modo a evitar incompatibilidade ou inconveniência para a vizinhança. 3. Garantir a qualidade de vida, da paisagem e da proteção ambiental. 4. Minimizar os conflitos e proporcionar meios de recreio. 5. Desenvolver estudos para ampliação e disciplinamento do uso do solo. 6. Desenvolver estudos para o ordenamento do uso do solo na área rural para a expansão urbana. 7. Efetuar a urbanização das áreas de uso destinadas à recreação, criando opções de lazer para a população e seu aproveitamento social. 8. Arborizar as vias públicas com espécies indicadas pelo poder público para espaços urbanos e de pequeno porte. 9. Facilitação do tráfego de pedestres e acessibilidade. 10. Adequar e regularizar todo o prédio rústico destinado a chácaras de recreio no cumprimento das exigências legais nos termos de lei específica. Artigo 3º. Para fins desta lei, consideram-se loteamento para fins de formação de chácaras de recreio e a divisão voluntária do solo em unidades, lotes, com abertura de vias e logradouros públicos, na formação da legislação pertinente, na forma da legislação pertinente, em área urbana ou de expansão urbana, nos termos da lei. 2. Desmembramento. É a simples divisão da área urbana ou urbanizável com aproveitamento das vias públicas existentes, obedecidas às dimensões mínimas fixadas nesta lei. Remembramento é a junção de 2 ou mais lotes ou a incorporação de partes de lotes a lotes já existentes, sempre respeitando os critérios definidos nesta lei e prevalecendo os parâmetros de aproveitamento referente ao lote de maior área individual. 4. Área total do parcelamento é a área que o loteamento, desmembramento ou remembramento abrange. 5. Infraestrutura básica. Os equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, redes de esgotamento sanitário ou fossa séptica, se for o caso, abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação com pavimentação, no mínimo em cascalho, com base compactada. 6. Área de domínio público.
é a resultante da diferença entre a área de parcelamento e a área de domínio público. Esta é entendida na forma do artigo 22 da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1977, desde a data do registro do loteamento, que passa a integrar o domínio do município, as vias e praças, espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constante do projeto e do memorial descritivo. 7. A área total dos lotes é a área da diferença entre a área do parcelamento e a área do domínio público. 8. Arruamento é o ato de abrir via ou logrador destinado à circulação ou à utilização pública. 9. Equipamentos urbanos são os equipamentos públicos de abastecimento de água, energia elétrica, rede de coleta de água pluvial, rede telefônica, rede de fibra ótica e gás canalizado. Faixa não edificável, área de terreno onde não será permitida qualquer construção, por ser de preservação ambiental, alagadiças ou com possibilidade de inundações. 11. Via de circulação é a via destinada à circulação de veículos e pedestres, com no mínimo 12 metros de largura. 12. Imóvel rural. Adota-se o conceito legal de imóvel rural previsto no artigo 4º, inciso 1º da Lei Federal 4.504 de 64, Estatuto da Terra, segundo a qual o imóvel rural é o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja a sua localização, perímetro urbano, suburbano ou rural do município, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. 13. Área urbana é a área que estiver inserida no perímetro urbano do município ou definida por lei específica como expansão urbana. 14. Área verde é a área com tratamento paisagístico reservada a atividades de recreação ou descanso. 15. Área institucional é a parcela do terreno reservada à edificação de equipamentos comunitários. 16. Área de interesse público é a área transferida ao município quando da aprovação de loteamentos e seus registros. 17. Desdobro é a divisão da área inserida em loteamento devidamente aprovado em duas partes para a formação de novos lotes. 18. Lote é a parcela do terreno resultante do parcelamento do solo que tem frente para a via pública ou que com ela se comunica por acesso. Reparcelamento. 19. Reparcelamento é o parcelamento do solo resultante de loteamento ou desmembramento já aprovado, com aproveitamento do sistema viário. 20. Caução é a garantia dada ao município com o objetivo de assegurar a execução de alguns serviços ou obra, podendo ser em dinheiro, títulos da dívida pública, hipotecas, imóveis ou seguro-fiança, conforme exigido pelo setor técnico de engenharia sobre a correspondência de valores das obras. 21. Certidão de diretrizes é o documento que estabelece diretrizes urbanísticas básicas para a elaboração do projeto de parcelamento do solo para fins de formação de chácaras e sítios de recreio. 22. Alvará de parcelamento é o documento que consubstancia a licença para a execução de obras exclusivas para parcelamento de solo urbano, conforme o projeto aprovado e sujeito à fiscalização municipal. 23. Alvará de construção é o documento que consubstancia a licença que autoriza a execução da obra em lote sujeito à fiscalização municipal, conforme o projeto aprovado. 14. 24. Passeio ou calçada. Caminho para pedestres com largura mínima de 1,50 m, sem degraus e que respeite a acessibilidade. Artigo 4º. As chácaras de recreio e sítios de lazer caracterizam-se como locais de habitação sem exploração econômica da terra, tem finalidade urbana quando aprovado e cumpridos todos os quesitos dessa lei e legislação pertinente. Artigo 5º. Os loteamentos para fins de formação de chácaras de recreio, núcleos urbanos, somente poderão ser executados em área que a. por suas características e situação, seja própria para a localização de serviços comunitários nas áreas rurais e circunvizinhas. B.
seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada como de instância hidromineral ou balneária. C. Comprovadamente tenha perdido suas características rurais produtivas, tornando antieconômico o seu aproveitamento. D. Tenha perdido as características rurais, fato detectado por meio de laudo técnico com a responsabilidade do interessado. Artigo 6º. A comprovação exigida no artigo anterior será feita pelo proprietário através de laudo circunstanciado assinado por técnico habilitado. Artigo 7º. Verificada uma das condições especificadas no artigo 5º desta lei, será ouvido o INCRA, a requerimento e a cargo do interessado sobre a descaracterização de área rural, como condição prévia para a aprovação do loteamento. Artigo 9º. Aprovado o projeto de parcelamento pelo município e registrado no registro de imóveis, o interessado requererá ao INCRA para proceder à atualização cadastral conforme disposto no item atualização cadastral, que será do tipo cancelamento, quando o parcelamento abranger a totalidade da área cadastrada, ou do tipo retificação, quando o parcelamento para fins urbanos abranger parcialmente a área cadastrada e permanecer como imóvel rural uma área remanescente. Artigo 10. A alteração do solo rural para fins urbanos no parcelamento para chácaras deve ser precedido de a. Lei municipal específica que inclua a área da zona urbana ou de expansão urbana do município, quando a área não estiver localizada no perímetro definido como urbano. B. Prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e da aprovação da Prefeitura Municipal, segundo as exigências da legislação pertinente, conforme o artigo 53 da Lei 6.766/79. Artigo 11. Os lotes para fins de chácaras de recreio deverão ter, no mínimo, 800 metros quadrados e o máximo de 1.500 metros quadrados. Parágrafo 1º. Serão permitidos lotes menores, no mínimo de 600 metros quadrados, nos casos de regularização de loteamentos irregulares ou clandestinos, empreendidos antes da publicação dessa lei, quando a redução das medidas seja necessária à adequação de espaços para equipamentos comunitários, área institucional, implantação de praças, alargamento de ruas e percentual destinado ao município. No caso de ocorrência de vendas de lotes antes da aprovação do município, a regularização somente será permitida se apresentados todos os contratos de venda firmados com identificação de todos os interessados. Artigo 12. Não será aprovado projeto de loteamento para chácaras de recreio sem que o responsável apresente projeto com as seguintes soluções. 1. Coleta de lixo, no mínimo com disposição em plataforma com altura mínima de 1,50 m, à beira da estrada principal, onde o município já promova a coleta pública, com proteção lateral para impedir que o lixo se espalhe e, caso se espalhe, a indicação do responsável para recolher lixo espalhado. 2. Compromisso formal de que o lixo será depositado exclusivamente nos dias definidos pelo município, com separação dos materiais recicláveis dos materiais orgânicos, devendo observar a implantação de coleta seletiva. 3. Solução técnica para o esgotamento sanitário, o tratamento ou fossa séptica. Neste último caso, a solução será a responsabilidade do loteador ou de responsável formalmente indicado, cujo compromisso fica assegurado por documento entregue formalmente ao município. 4. Escoamento de águas pluviais com medidas que impeçam inundações. 5. Vias públicas dotadas de sarjetas, guias de meio-fio e pavimentação, no mínimo em cascata. 7. Arborização das vias públicas com espécies indicadas pelo município. 8. Vias pavimentadas, no mínimo em cascalho, com adequada compactação do solo, conforme indicado pelo setor de engenharia do município. 9. Limpeza das vias, salvo se o município realizar o serviço, mediante o recolhimento dos respectivos tributos. 10. Outorga da água que será captada para consumo humano e o seu tratamento, se necessário. E 11. Medidas de saneamento ambiental em caso de impacto. Parágrafo 1º. Não será aprovado o projeto de loteamento sem demonstração de que serão adotadas as medidas preconizadas no caput deste artigo.
Parágrafo 2º. Ao longo da margem das águas correntes e dormentes e das nascentes será respeitada uma distância mínima de 60 metros para fins de preservação ambiental da vegetação ou mata ciliar. Parágrafo 3º. O loteador deverá promover, em 2 anos a contar do recebimento do loteamento, gradativamente o reflorestamento da mata ciliar, com espécies próprias e nativas, na distância onde o loteamento e as edificações serão vedadas, com a aplicação do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Onde predomina a mata ciliar já formada, será vedado o desmatamento. Parágrafo 5º. Não incidirá em IPTU, Imposto Territorial e Predial Urbano, sobre as áreas de preservação e das descritas nos parágrafos 2º e 4º do caput desse artigo, considerado o relevante interesse público. Artigo 13. Fica sujeito à cassação de alvará, embargo administrativo da obra e a aplicação de multa a todo aquele que, a partir da data de publicação dessa lei, 1. Der início de qualquer modo ou efetuar loteamento, desmembramento ou arroamento do solo para fins de chácaras de recreio, sem autorização do município ou em desacordo com as disposições dessa lei ou ainda das normas federais e estaduais pertinentes. Der início de qualquer modo ou efetuar loteamento, desmembramento ou arroamento do solo para fins de chácaras de recreio, sem observância das determinações do projeto aprovado e do ato administrativo da licença. 3. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direito, ou efetuar registro de contrato de venda, de loteamento ou desmembramento não aprovado, irregulares ou clandestinos. Parágrafo 1º. A multa que se refere este artigo corresponderá de 500 a 1.000 UFEM, Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, e, na reincidência, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo 2º. O pagamento da multa não eximirá o responsável das demais combinações legais, nem sanará a infração, ficando o infrator na obrigação de executar as obras de acordo com as disposições vigentes. Parágrafo 3º. A reincidência específica na infração acarretará ao responsável pela obra multa no valor do dobro da inicial, além da suspensão da sua licença para o exercício de suas atividades de construir no município pelo prazo de 2 anos. Parágrafo 4º. O município poderá, por juízo de conveniência e oportunidade ao interesse público, antes de aplicar a multa, notificar o responsável a comparecer em dia, hora e local indicado, se possível, a reversão da infração no setor público de engenharia, para propor soluções que, aceitas, serão formalizadas por meio de termo administrativo de ajustamento de conduta, sem o qual, ou no seu descumprimento, será aplicada a multa prevista nesse artigo na forma mais grave. Parágrafo 5º. Será concedido ao interessado responsável pelo loteamento, irregular ou clandestino, o prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento da notificação para apresentar sua defesa, instruída com a prova documental que pretender, e, após devidamente assinalada, será proferida a decisão. Artigo 14. Após a publicação dessa lei, a existência de arroamento, loteamento ou desmembramento de terreno, sem autorização municipal, o responsável pela irregularidade será notificado a regularização do empreendimento, ou paralisação das obras, se for o caso, ou a recompor o solo e o dano que eventualmente tenha causado ao meio ambiente, sem prejuízo da multa prevista, precedida de oportunidade de defesa de 5 dias úteis, contados do recebimento da notificação. Se julgada procedente a ilegalidade apontada, o infrator terá o prazo de 90 dias para regularizar a situação do imóvel, ficando proibida a continuação dos trabalhos. Parágrafo 1º. Não cumpridas as exigências constantes da notificação de embargo, lavrado ou auto de infração, o agente público poderá solicitar, se necessário, o auxílio de autoridades judiciais e policiais do Estado. Parágrafo 2º. As notificações, quando possível, serão formalizadas e enviadas com aviso de recebimento, AR por via postal. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Sempre que possível,
Antes de aplicada qualquer penalidade prevista na lei, será o interessado notificado a comparecer para ajustamento de sua conduta ou recomposição de danos causados, cuja inércia no comparecimento ou defesa justificará a aplicação das penalidades. Artigo 15. São passíveis de punição, a bem do serviço público, conforme a legislação específica em vigor, o servidor público municipal que, direta ou indiretamente, fraudando o espírito dessa lei, concedam ou contribuam para que sejam concedidas licenças, alvarás, certidões, declarações ou laudos técnicos irregulares ou falsos. Artigo 16. Os loteamentos e desmembramentos de terrenos efetuados sem aprovação do município e inscritos no registro de imóveis, ou não, em época anterior à presente lei, e cujos lotes já tenham sido alienados ou compromissados a terceiros, no todo ou em parte, serão examinados por grupo de trabalho a ser designado pelo chefe do executivo, a fim de buscar a regularização, sem prejuízo da aplicação das leis de regência da matéria. Parágrafo 1º. A regularização do loteamento, desmembramento ou remembramento será precedida de parecer técnico conclusivo, de aprovação ou de reprovação e, posteriormente, se aprovado, autorizado por ato da autoridade competente, que adotará o suporte técnico do setor de engenharia como motivação. A aprovação, a regularização, estará condicionada ao pagamento de multa, se já aplicada, prevista nesta lei, à cessão de áreas de uso público ou correspondente em dinheiro, à época das primeiras alienações, que poderá ser parcelado em, no máximo, 10 parcelas atualizadas na forma da lei. Parágrafo 3º. O parecer técnico do setor de engenharia deverá constar as condições e justificativas que poderão levar o município a aprovar os loteamentos e desmembramentos irregulares ou clandestinos, que servirá de motivação do ato. Parágrafo 4º. Caso o setor de engenharia, mediante laudo técnico, opine no sentido de que o loteamento ou desmembramento não possua condições de ser aprovado, encaminhará expediente à autoridade competente, que poderá solicitar a assessoria jurídica a pleitear a anulação do mesmo, caso tenha sido registrado junto ao registro de imóveis. Somente será regularizado o loteamento se o responsável atender a todas as notificações do município, no sentido de informar e apresentar documentos relativos a eventuais compromissos de venda, que somente poderão ser utilizados no procedimento de regularização, salvo se por ordem judicial tiver que apresentar ao Poder Judiciário nas hipóteses de descumprimento dessa lei, bem como prestar informações e documentos sobre a propriedade, salvo situações que caracterizem crime. Artigo 17. Os loteamentos aprovados ou empreendimentos já iniciados que busquem a regularização na forma desta lei serão respeitados, se atendidas as regras mínimas impostas pela Lei Federal 6766/79, ressalvados aqueles clandestinos destinados a chácaras de recreio, que deverão promover a adequação a essa lei. Artigo 18. As vias de circulação dos loteamentos somente serão aprovadas, salvo as exceções expressas nessa lei, se pavimentados no mínimo em cascalho, com base compactada ou conforme indicar o setor de engenharia do município. Artigo 19. As áreas consolidadas cujo parcelamento já foram implantadas ou estejam em execução serão mantidas e regularizadas, e as condições poderão ser expedidas por decreto executivo, que deverá obedecer, no mínimo, às regras previstas na Lei Federal 6.766/79. Artigo 20. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Roberto Camilo Orfo de Moraes, Prefeito Municipal. Pois bem, feita a leitura do projeto, atendendo a solicitação e encaminhamento do novo vereador Alemão. Ainda a justificativa do projeto, atendendo a indicação do novo vereador Melão. Por gentileza, segundo secretário Everton. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e seus ilustres pares nessa Igreja Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins de formação de chácaras de recreio em núcleos urbanos. Nosso município é carente de uma legislação que satisfaça seu desenvolvimento sustentável que diz respeito ao adequado parcelamento do solo para fins de formação de chácaras de recreio, uma realidade cada vez mais presente em nosso município.
O projeto está em harmonia com o artigo 182 da Constituição da República, sendo da competência do município o planejamento urbano com adequado parcelamento do solo. Está o projeto em harmonia com o disposto no artigo 157, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município, onde prevê a legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo com o instrumento de planejamento urbano. Por outro lado, o presente projeto de lei encontra amparo no artigo 182 da Constituição da República Federativa do Brasil, onde prevê expressamente que a política de desenvolvimento urbano será executada pelo poder público municipal. Diante do exposto, certo da acessibilidade e elevado espírito público de Vossas Excelências, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei como está apresentado para assegurar o pleno desenvolvimento urbano nos termos do artigo 182 da Constituição da República e artigo 157, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Machado, 3 de abril de 2012, Roberto Camilo Orfa de Moraes, prefeito municipal. Pois bem, feita a leitura do projeto e a mensagem justificativa do projeto de lei número 25, projeto de lei ordinário número 25, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins de chácaras de recreio, núcleos urbanos e adota as providências pertinentes. Sigo onde solicito os pareceres verbais, pela possibilidade de pareceres verbais, da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Novo vereador Josias de Guerra Ribeiro, vereador Geleia. Por favor, senhor presidente. Vice-presidente da comissão, novo vereador Dr. Evandro Franco Caixeira. Favorável, encaminho o projeto para discussão e votação. Terceiro membro da comissão, novo vereador Paulo Sérgio Teodoro. Favorável, senhor presidente. Presidente da comissão de Viação e Obras Públicas, novo vereador Dr. Evandro Franco Caixeira. Vice-presidente e relator da comissão, novo vereador Melão. Por favor, senhor. Terceiro membro da comissão, nova vereadora, me desculpe, nova vereadora Alvina Ferreira, vice-presidente da comissão. Favorável. Terceiro membro, favorável, nova vereador Melão. Presidente da comissão de Educação, Saúde e Direitos Humanos. Por favor. Melão, agora sim Melão. Vice-presidente da comissão, nova vereador Alves. Por favor. Terceiro membro, nova vereador Alemão. Por favor. Tendo as três comissões emitido parecer verbal favorável ao projeto, daremos início para o momento de discussão e votação. Está em discussão o projeto. As palavras, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Everton. Apenas 3 observações. Alertar a nossa assessoria que no artigo 12, nós temos a repetição do inciso 10. Na realidade, ele vem inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e repete o 10 apenas na redação, inciso 11. Só peço a atenção de Vossa Excelência, que abordou referente à iluminação, à organização do projeto. Na sua escrita, realmente um erro de digitação. O artigo 12 foi repetido. Inciso 5º pulou o inciso 6º, foi direto ao 7º. Então fica. Por isso que no final Isso. Por isso que no final ficou 10 e 10 novamente. Isso, Então, isso. a renumeração, só a renumeração dos incisos. Pois bem, fica uma observação então para a assessoria jurídica da Casa, para que faça a reorganização no momento da redação final do projeto. Agora, apenas alguns comentários. Na realidade, o que o projeto propõe é, vamos dizer, uma tendência da atualidade, que é a formação de chácaras de recreio em áreas antes colocadas como áreas urbanas. Então, na realidade, o que o município terá de fazer é determinar a área de expansão urbana, quando não for nas adjacências da área urbana. Quando for na adjacência, é muito simples. Ele faz um aumento, da área urbana. Quando for fora da área urbana, ele faz uma expansão de área urbana, e aí, então, fica a legislação já determinando quais são as características desse local. Então, eu apenas queria tratar de 2 pontos que eu acho importantes. Primeiro, é que para isso,
O nosso plano diretor, eu dei hoje uma olhada, o nosso plano diretor já tem um ponto específico que ele fala que o parcelamento para chacreamento será determinado por lei específica. Então, é a presente lei. E o segundo ponto é com relação à lei 6.766/79, várias vezes citada durante esse projeto. Essa é a lei de uso do solo urbano. Por que nós temos que colocar de acordo com essa lei? Hoje de tarde eu estive discutindo esse projeto e eu não entendi por que nós estamos trabalhando com uma lei do uso do solo urbano. Porque aqui já está sendo previsto que, a partir do momento que você vai criar um chacreamento, aquilo passa a ser ou área urbana ou expansão urbana e passa a ser regido pela 6766. Então nós deixamos de ter um código rural florestal e passamos a ser regidos pela lei de parcelamento do solo urbano. E aí sim, então, a gente fica dentro da legalidade, podendo fazer novos chacreamentos e expandindo uma opção de lazer que é uma tendência do mundo moderno. Ainda em discussão, o vereador Alemão, na sequência, Melão. Senhor presidente, no corpo da lei foi falado do tamanho máximo, mínimo e máximo. Mas aí no artigo 11º, se não me engano, está falando também em um tamanho de 600 metros. E eu gostaria de dar uma pequena explicação só desse pequeno detalhe. Artigo 11, parágrafo 1º. Eu tenho uma observação, vai acompanhar a observação. Sessão de ordem ao vereador Melão, na sequência, é só uma observação como o vereador Everton colocou. Quando se trata de um lote quadrado, metros quadrados, não fala da frente da chacreamento. Então, o cara só fala do projeto, no projeto só fala da área total, da área quadrada, e não tem a frente. É só uma observação também. Não quero aqui, muitas vezes, a hora que for registrar o loteamento, o chacreamento, pode voltar esse projeto para cá, devido não há a frente da chácara. Mas é só uma observação. Só voltando aqui na fala primeiro do Alemão, o parágrafo primeiro, fala em caso de regularização de loteamentos anteriores, já em chacreamentos que já estejam, para poder regularizar o que tem, tá? Para inscrição da agora para frente, 800 metros. E o volume maior, no máximo de 1.500, porque essa é uma exigência do INCRA, porque senão ele não concede o desmembramento, porque se dois se juntarem, já vira um módulo rural novamente. Então é a descrição do INCRA. Agora, com relação ao que o vereador Melão falou, eu acho até que, em alguns casos, a frente poderia ser importante. Só que nós temos, por exemplo, uma área que tem chacreamentos bastante grande hoje na nossa região, são as margens da represa de Furnas. E nós temos várias chácaras com frentes bem restritas. Porque como é a área de aproveitamento da área de lazer do Lago de Furnas, as áreas de cima são restritas e depois faz o alargamento, certo? Como não vai ter uma caracterização urbana de convívio diário, está destinado a lazer, eu acho que nesse caso aí não teria muito problema não, porque realmente se você pensar em termos urbanísticos, teria que ter uma frente. Mas se você tiver uma frente pequena e uma área a ser desfrutada maior no fundo, você pode construir lotes de frente menor com abertura da área de lazer. Só a frente da rua. Pois é, isso que eu estou falando, mas se a frente da rua for pequena e você tiver uma área maior, dentro do conceito de chácara de lazer, eu citei o exemplo da represa, mas a gente poderia citar aqui o rio, por exemplo. Então eu tenho uma pequena área de frente, mas depois vamos fazer um desmembramento maior para as chácaras atingirem a metragem
normal, sem ter que ter uso de grande área, na área que, se houver um parcelamento, ela continua com interesse rural e descaracteriza apenas a área de turismo ou de lazer. O vereador Geleia. Senhor presidente, eu queria, não sei se os pontos estão bem, eu queria fazer só um pequeno comentário sobre a competência e o conhecimento de quem elaborou esse projeto. Esse projeto veio muito bem elaborado, tecnicamente um projeto que deixa a gente muito tranquilo na questão da aprovação desse projeto. Nós sabemos que a questão do loteamento urbano é uma questão que sempre nos deixa tenso, nos deixa preocupados, mas quando chega um projeto bem elaborado e sabendo da intenção dos empresários, da boa intenção dos empresários, que é investir em chacramento, a nossa cidade, o nosso município precisa desse investimento. Então, nós temos aqui que aplaudir também os empresários, a competência desses empresários e pedir para que faça lá um trabalho bonito para o nosso povo e traga aí bastante alegria para aqueles que forem aí beneficiados, que comprarem aí sua chácara, enfim, e essa área de lazer realmente seja aí uma área de lazer que satisfaça o início do investimento em chacramento em nossa cidade. Então esse é o meu parecer e já também, tão logo vamos aí votar a favor desse projeto. Muito obrigado. O vereador Paulo Sérgio Teodoro, Paulinho da Mulata. Senhor presidente, eu li o projeto aqui e depois estive conversando com o nobre colega Geleia sobre o cascalhamento aqui, então eu não estava concordando tanto com o cascalhamento, mas sim com o calçamento, uma vez que também é bem ecológico, mas não quero realmente atrapalhar esse projeto veio uma boa hora. Eu acho que esse projeto tinha que ter vindo aí uns 20 anos atrás, que com certeza vai ter muita casa de veraneio, né, no caso, que é pessoas que moram nas capitais e vai comprar essa chácara e vai também trazendo dinheiro e riqueza para o nosso município. Isso é muito interessante, sim. Que vem de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, isso é muito interessante. Então, é isso, é um ótimo projeto. Muito obrigado. Encerrada a discussão do projeto, está em votação. Projeto de lei ordinária número 25 de 2012, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins de chácaras de recreio, núcleos urbanos e adota as providências pertinentes. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por Vossas Excelências, aprovado por unanimidade, projeto de lei ordinária número 25. Projeto, matérias em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de lei número 20, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Teodoro, Paulinho da Ambulância, que denomina locadouro público. Proponho a votação em bloco, até porque são dois projetos, projeto de lei ordinária 20 e 21. Ambos projetos denominam logadouros públicos. Fica dispensado por parte do autor do projeto a discussão do projeto. Proponho a votação em bloco. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por Vossas Excelências. Determino imediatamente a inclusão dos dois projetos, projeto de lei número 20 e 21, projetos que serão incluídos para votação em segundo turno na próxima reunião ordinária. Projeto de lei número 16, de autoria do vereador Evânio Franco Caixeta. Pois bem, um erro então na pauta, agora sim foi identificado o erro na pauta. Projeto de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Teodoro, matéria de segundo turno de discussão e votação. Projeto já aprovado em primeiro turno que dispõe sobre a alteração da denominação do locadouro público. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Teodoro, autor do projeto. Uma vez que é segundo turno, todos esses 4 projetos, eu peço também que sejam em
blocos de votação. Ou dois blocos. Não é em bloco, porque não é em bloco, melhor em bloco é os 4 projetos. Só peço para a organização dos trabalhos, executivo e legislativo. Projeto de lei, façamos então, de acordo com a sua indicação, em 2 blocos. Votamos projeto de lei ordinária, número 16, de autoria de Vossa Excelência, que dispõe sobre a alteração de denominação do logador público. Agora os demais projetos de lei número 17, 18 e 19, de autoria do Poder Executivo, faremos a discussão e votação em bloco, caso aprovado por Vossas Excelências. Em votação, segundo turno, projeto de lei do novo vereador Paulo Sérgio Teodoro, que dispõe sobre a alteração de denominação do logador público. Projeto já aprovado em primeiro turno. Dispensada a discussão do projeto. Em votação, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por Vossas Excelências. Segundo consta no projeto de lei ordinário número 16, de autoria do Paulinho da Ambulância, no artigo 1º, a atual Rua do Cope, no bairro Novo Horizonte, passará a denominar-se Rua Écio Domingues, conforme consta na inscrição do projeto. Projeto aprovado por Vossas Excelências. Projeto número 17, 18 e 19. 17, 18 e 19. Ambos os projetos de autoria do Poder Executivo. Votação em bloco. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por Vossas Excelências. Em discussão. Dispensada o momento de discussão. Em votação. Em bloco. Projeto do Poder Executivo. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Tramitação ordinária que amplia a área do perímetro urbano do município de Machado. Ainda. O projeto que altera a Lei Municipal 2422, de 28 de dezembro de 2011, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuição, além de dar outras providências. E o projeto 19 dispõe sobre a denominação do Machado Esporte Clube. Em votação, senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por Vossas Excelências. Conforme no artigo 211 do Regimento Interno dessa Casa, solicito a deliberação para a redação final dos projetos, das respectivas redações finais dos projetos. Projeto de lei ordinária, aprovada em regime de urgência especial, número 25, projeto 17, 18 e 19. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por Vossas Excelências. Logo após a confecção das redações finais dos projetos de lei 17, 18, 19 e 25, os projetos serão apontados na sua redação final, com a análise final da Comissão Permanente de Finanças, Justiça e Legislação. Fica a cargo da assessoria jurídica da Casa. Logo após feita a redação final dos projetos, os projetos serão encaminhados para a sanção do senhor prefeito municipal. Somente dou destaque ao projeto de lei número 19, aprovado em segundo turno por Vossas Excelências, projeto que denomina dispõe sobre a denominação do Machado Esporte Clube, aonde Machado Esporte Clube, localizado na rua 15 de novembro, sem número, fica denominado como Machado Esporte Clube, professor Afonso Azevedo Paiva Reis, uma homenagem prestada ao professor Afonso Azevedo Paiva Reis. Não há tribuna livre, como anteriormente relatado por essa presidência, liberado por esse plenário, em respeito ao falecimento do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, nos anos 77 a 82, professor Milton Pereira Gonçalves. Também a tribuna livre foi dispensada e já agendada para a próxima segunda-feira, onde nós teremos a presença do ex-vereador e gerente da Emater Unidade Machado, Luiz Gonzaga Xavier, que estará aqui explanando, tratando sobre a prestação de contas da Emater Município Machado, Unidade Machado, já que a Emater é subvencionada, a Emater Machado é subvencionada da Prefeitura Municipal. Ele usará da tribuna livre para fazer a prestação de contas a esta casa. Não havendo mais nada a tratar, declaro sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, encerrada a 11ª reunião ordinária. Uma boa noite a todos.